Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mulherices aqui na Folha News. Hoje nós vamos abordar um assunto até então desconhecido para muitas pessoas. Vamos falar sobre a síndrome da impostora. É um fenômeno onde as pessoas se sentem, mesmo tendo sucesso profissional e pessoal, se sentem menosprezadas e que não merecem alcançar esse sucesso. Para ajudar a entender um pouquinho esse fenômeno e por que ele acontece, a gente convidou a psicóloga Michele Cirino Pellegrini para explicar um pouquinho se existe essa síndrome, como é que ela funciona e por que ela afeta mulheres. Seja bem-vinda, Michele. Muito obrigada pela presença. Olá, Amanda, tudo bem? Obrigada a vocês pelo convite, né? Espero estar colaborando um pouquinho também com esse assunto. E então vamos poder, né, dialogar um pouquinho sobre essa síndrome da impostora, do que se trata, de onde surge esse termo, né? E para a gente poder esclarecer e entender um pouquinho melhor sobre esse aspecto. Michele, ela não é classificada como um transtorno pela Organização Mundial da Saúde, mas ela existe. Exatamente. Olha só. Na realidade, a síndrome da impostora, ela não pode ser qualificada nem como transtorno mental, nem como doença, né? Segundo o nosso DSM, que é o instrumento de avaliação dos transtornos, ou CID-10, CID-11, por exemplo, que é classificado pela equipe médica, por exemplo, como uma doença ou como uma desordem ou como um transtorno mental. Mas sim, ela é muito presente, né, nos atendimentos. Isso então é classificado como uma desordem psicológica, né? É um acometimento que vem aparecendo e que causam sintomas, né, bem persistentes e que, como a gente, né, vê nos estudos recentes, ela se apresenta majoritariamente no sexo feminino. E para a gente entender, para quem nunca ouviu falar sobre essa doença, o que ela é? Então, como a gente falou, né, não é uma doença, mas sim uma desordem psicológica. Ela surge, então, através de uma especialista, né, a doutora Valéria Jung, que ela começa a estudar a partir dessas apresentações, né, dessa desordem emocional que dentro do seu atendimento psicológico começa a perceber que se é muito recorrente, né, principalmente nas mulheres. Então, no Instituto de Psicologia de São Paulo, então, ele foi né, caracterizado dessa forma por sintomas que vêm sendo caracterizados, né? E aí, então, que são pensamentos de perda, de desvalia e que é do sucesso não merecido, né? Como você trouxe primeiramente. E que, então, ele vem sendo estudado, essa síndrome, desde 1978, que foram duas psicólogas que passaram a poder fazer uma pesquisa com 150 mulheres para verificar essa forma esse aspecto que vinha se apresentando e quantificar, né, em quantas mulheres se apresentavam e poder classificar quem eram as pessoas que mais apresentavam esses sintomas, né? E diante disso, foi entendido que geralmente isso se apresentava nas mulheres que ocupavam cargos de maiores cargos de expressividade, né? Fazendo com que surgisse, então, alguns medos, algumas inseguranças diante da sua carreira profissional. Uma cobrança excessiva em cima disso. Exatamente, por conta de que elas tinham grandes responsabilidades e daí a gente, né, se a gente for pensar, isso advém aí então do papel da mulher, né, historicamente falando, né, o que é esperado da mulher e quando se comparado a questões de gênero, quando se trata do desempenho de uma mulher num cargo de liderança, é que ela sempre tem uma exigência, uma cobrança de que ela tem que sempre se esforçar mais e para poder validar o seu comprometimento, né, o seu sucesso nessa profissão mais que tem. do que os homens, né? A gente vê que em muitas profissões ainda tem isso, né? Exatamente. E
Então, essa desordem emocional, ela geralmente vem de acordo com historicamente como é que vem se desenvolvendo o profissionalismo das mulheres, né? Porque a gente entendia que antes a mulher tinha esse papel de cuidadora do lar, que ela não ocupava cargos expressivos, que essas profissões ficavam mais exclusivamente para os homens. Então, quando ela está nesse cargo, essa mulher, ela tem essa sensação de que precisa ser melhor, sempre melhor, e ser validada por isso, em respeito do que, se caso ela não faça conforme ela acredita que está sendo a contento, como é que ela vai ser julgada, como é que vai ser classificado o trabalho dela pelas pessoas que estão ao seu redor e até mesmo, né, pelos homens. É como se tivesse que se aprovar. E é inconsciente, né? Porque a mulher geralmente tá fazendo o trabalho dela, inconscientemente ela tá buscando a aprovação dos outros, né? Exatamente. No mercado de trabalho é essencial, não, mas é gritante isso, né? Isso. Exatamente. Se torna uma cobrança de que eu tenho que mostrar serviço. Né, para me mostrar o meu valor, até para poder, por exemplo, se equiparar ao que esperam de um homem no mesmo cargo que eu ocupo, por exemplo, né, e aí surgem, né, também outros aspectos que, por conta de que a mulher, geralmente, ela ocupa cargos importantes, né, durante a vida, porque se esmera para isso, mas ela também não desocupa cargos da sua vida pessoal, né, e que aí acabam se sobrecarregando. E para a cabeça isso é um perigo, né? Porque a autocobrança, a autocrítica podem ocasionar uma depressão, a própria síndrome da impostora, né? Que vai... E é ao longo do tempo, né? Não é uma coisa instantânea que tu vai percebendo. São coisas até como o burnout também, né? Que é a doença do trabalho, que é justamente por conta dessa cobrança e essa necessidade de aprovação, se busca às vezes períodos exagerados de trabalho, de carga horária, justamente para tentar buscar digamos assim, indícios concretos de que eu tô fazendo bem feito, de que eu mereço essa aprovação, mas que internamente sempre há um questionamento. E até mesmo é muito importante falar que isso vem mesmo que haja uma validação externa. A síndrome da impostora, ela também vem ao encontro do sentido de que, mesmo quando eu sou valorizada, mesmo quando eu sou reconhecida, eu ainda não enxergo o meu valor. Né? Eu ainda me questiono. A síndrome da impostora, ela tem esse nome porque a ideia é que essas mulheres que sentem, né, essa desordem, é que a qualquer momento eu posso ser descoberta. Que quanto melhor o cargo que eu ocupo, mais eu fico na sensação de que, será mesmo que eu sou tão boa assim? Será que eu sou capaz disso? Né? E para além do ser capaz, será que em algum momento as pessoas vão enxergar que eu não merecia estar aqui, talvez? Porque é um questionamento interno, veja, um questionamento de desvalia. Sim. Que por mais que eu esteja ocupando um cargo que realmente é de renome, é um cargo que tem expressividade, eu internamente não acredito no meu potencial. Eu faço, isso leva a fazer com que cada vez mais principalmente, né, essa mulher, ela faça cargas de trabalho maiores, ela busque sempre um aperfeiçoamento, porque isso seria para se aprovar internamente, porque eu não vejo o meu valor. Eu preciso, através desses mecanismos, me mostrar que eu sou boa o suficiente. Me aprovar, né? Provar pra mim que eu tô fazendo o melhor realmente. E se eu não tenho isso, eu entro nessa crença de desvalia, de que talvez eu estou fazendo, as pessoas estão enxergando, mas internamente não é bem assim. E aí até comentei contigo anteriormente que eu vivenciei a síndrome da impostora na semana passada, quando tive que me ausentar do trabalho para cuidar, né, da minha família, da minha filha, porque isso vem realmente de encontro quando a gente tem uma cobrança excessiva no nosso trabalho, de que quando a gente precisa se ausentar por algum fator, é como se fosse a prova
de que eu não mereço reconhecimento. É como realmente eu não estivesse sendo plena no meu trabalho, ou que ele não está sendo eficaz, porque eu precisei fazer outra coisa diferente de fazer o meu trabalho. E é uma situação que foge do teu controle, né? Exatamente. Não. Quando é um sentido de doença, todos estamos, né, passíveis de poder adoecer, e principalmente, né, quando a gente está numa sobrecarga de trabalho, isso facilmente acontece. Porque eu sempre costumo dizer que aquilo que a boca não fala, o corpo O fala. corpo sente. Né? Então, se eu não tô conseguindo me expressar, se eu tô passando por essa desordem, se eu não estou conseguindo lidar com tanta cobrança, com a pressão e com todas essas questões que eu penso que os outros pensam de mim, eu vou me sobrecarregando e eu quero apresentar cada vez mais. E o meu corpo, então, vai dar um jeito de me frear, porque não está sendo sustentável, né, para Porque minha tem alguma saúde. coisa errada, e engloba a saúde física também, né? Exatamente. As né? doenças que surgem do emocional, né? Que a gente chama de somatização, Uhum. né? Michele, eu peguei alguns trechos aqui de um livro, A Síndrome da Impostora, da Uhum. Rafa Brites. Eu queria que eu vou ler esses trechos, eu queria que tu dissesse se concorda, se ele engloba essa síndrome ou não, tá? Certo. A impostora tem expectativas irreais. Ela vive se comparando com outras pessoas que não têm nada a ver com ela. Ou estabelece padrões que nem Deus conseguiria satisfazer. Aí ela pensa que enquanto não alcançar isso ou aquilo, não terá feito o suficiente. A impostora dá conta dos 5 filhos pequenos numa boa, mas se martiriza porque deixou a Violeta morrer na janela do banheiro. Ela escolhe prestar atenção naquilo que é negativo, talvez nem seja, em vez de focar o que é positivo. A impostora acha que não merece o amor, o carinho, a simpatia, a amizade das pessoas se ela não tiver suado a camisa para conquistar essas coisas. Ninguém iria gostar de mim de graça. Muitas vezes é assim que ela pensa. É sobre isso, né? É uma meta inalcançável. Se eu faço 20 horas, eu acho que eu devia fazer 40. Se eu faço 40, eu acho que eu não fiz o melhor que eu podia dentro das 40. Se eu fiz as 40, cuidei do filho, fui uma boa esposa, fui na academia, cuidei da alimentação, mas adoeci e não consegui suprir um dia no meu trabalho, eu acho que eu já sou uma fraude. Então, tem muito, sim, relacionado a essa questão de que há uma crença de desvalia sempre, né? E aí, nesse aspecto que a gente tem que ficar alerta. Porque, sim, existem algumas cobranças que nós devemos nos fazer, até porque existe a motivação que nos impulsiona, então é importante nós avaliarmos o nosso desempenho, é importante a gente entender se tem, se há alguma forma de melhorar, né, na minha carreira, se eu posso trazer mais, agregar mais conhecimento ao que eu estou fazendo, me especializar, e tudo isso é dentro do saudável. O problema dessa cobrança é quando ela se torna disfuncional, e quando a gente traz, lá no DSM vai ter que, a gente só pode classificar como transtorno quando causa prejuízo. Como eu falei, né, a síndrome da impostura, ela não é considerada um transtorno, uma doença, mas sim uma desordem emocional, mas que acomete muito e sim traz prejuízos, né? Acaba tendo prejuízos. Porém, a partir da organização que isso vem acontecendo, e muito mais pela forma de patriarcado que a nossa sociedade vem se desenvolvendo, e justamente pela cobrança do desempenho que a mulher tem que ter em todas as esferas, né? Se a gente fosse pensar em homem, o homem estava suficientemente bom que trabalhasse 40 horas, enfim, que trabalhasse mais, ok, mas não teriam outras preocupações ou demandas. E como isso não é cobrado
veementemente da figura masculina, que chega em casa, que trabalha 40 horas, que chega em casa, que cuide da filha, que arrume a janta, que organize a casa, que ainda esteja disponível para o marido. Enfim, isso não é cobrado socialmente. E de nós, mulheres, sim, mesmo que de uma forma velada, isso ainda é cobrado, né? A gente precisa ser suficientemente boa em tudo que a gente desempenha. É cobrado e julgada, né? Exatamente. Agora, podem, né, de forma geral, as pessoas não, mas hoje em dia já não é mais assim. Mas vai você, mulher, trabalhar 40 horas e não organizar tua casa, não cuidar, ficar um tempo de qualidade com teu filho, ou não estar presente com o seu esposo. Se as pessoas de fora, inconscientemente, não vão dizer assim, olha só, fica tempo trabalhando e não dá moral para as pessoas que estão em casa. Ou daqui a pouco não se arruma tanto mais. Exatamente, né? Olha só, antes tinha vaidade, agora tá trabalhando demais e não consegue se arrumar. Ou, ao contrário, também porque olha só como a gente sempre fica nesse nicho de precisar da validação externa, né? Porque a gente sempre fica no pensamento de que alguém vai falar alguma coisa de você. E aí entra como é que a gente pode se organizar para evitar que venha a ter uma síndrome da impostora. Essa questão de autoconhecimento, de entender o que realmente é possível para mim, o que realmente é a minha realidade. O que eu consigo dar conta. Exatamente. O que é saudável para minha vida, né? E não pelo parâmetro dos outros, que é aquilo que tu trouxe inicialmente. Tipo, sempre tentando chegar a um padrão de alguém que vê, de alguém que... Só que, geralmente, a gente enxerga o recorte da vida das pessoas que as pessoas querem nos mostrar. Né? Então, por exemplo, não dá pra se basear na vida do Instagram das pessoas, com né? certeza. Porque a vida real é diferente e cada um mostra na sua janela o que quer mostrar. Né? E na vida real também é assim. Mesmo que tu tenha outras pessoas na mesma empresa que você, cada um vai externar aquilo que faz sentido pra si. Então, não dá pra gente utilizar a régua dos outros pra medir a nossa vida, né? A gente precisa ter essa noção de que eu tenho que entender o que dentro das minhas possibilidades cabe na nossa vida, né? E nesse momento é que entra, então, esse autocuidado, esse entendimento de si mesmo, que faz sentido pra mim. Que às vezes duas pessoas no mesmo cargo, da mesma idade, não vão ter o mesmo desempenho. Né? E que a gente precisa se blindar de algumas maneiras para poder ter esse suporte emocional para lidar com esses fatores. E como que a gente pode ter esse suporte emocional para lidar com isso? É muito importante isso, né? Como é que a gente pode nos ajudar para que não caia nessa desordem? Então, principalmente o fator do autocuidado, né? Do amor próprio, de eu poder validar as minhas conquistas, e não no sentido só de superficialmente, mas eu realmente parar para enxergar qual foi a minha trajetória, o que eu já fiz até aqui. Né? Fazer uma análise do todo. De uma forma racional e não emocional, né? Então, assim, validar as minhas conquistas. Mesmo que pequenas, de como é que eu construí até aqui, como é que eu cheguei até aqui. Porque cada um sabe que ponto que foi... Que não é fácil, né, a gente chegar onde a gente tá. Cada um sabe qual foi a sua caminhada para chegar, né, até o seu êxito. Então, assim, pensar na sua própria vida, fazer uma autoanálise da sua trajetória, colocando realmente fatores racionais e não emocionais nisso, assim. E validando também, assim, o quanto que eu entendo que isso interfere a partir dos meus vínculos, quais as crenças que eu tenho, o que eu valorizo. E por que eu acho que eu não tô sendo suficiente? Porque muito disso se tem do que, na minha abordagem, por exemplo, né, a qual eu trabalho, que é a terapia familiar sistêmica, a gente olha o indivíduo através dos seus sistemas, né? Enfim, então, como que eu aprendi que é ser suficientemente boa? O que eu tenho como crença? O que lá nas minhas, né, vozes das famílias foi me dito? O que eu preciso fazer? Então, essa viagem
talvez ainda de avaliação como um todo, ela vai precisar, sim, de um profissional qualificado para me ajudar a fazer, né? Que seria, então, o profissional da psicologia, o psicoterapeuta, o psicólogo, né? Um psicanalista, enfim. Mas um profissional qualificado para eu poder organizar isso em mim. De onde vem essa sensação de desvalia? Por que que eu insisto em pensar que eu não tô sendo suficiente? Pra Né? entender o porquê de tudo isso, né? Exatamente. Porque geralmente isso advém das nossas crenças familiares. O que foi passado pra gente. Né? Exatamente. O que aquela cobrança, sabe? Aquela vozinha que nos diz assim, porque você tem que ser simpática, porque você tem que cumprir 40 horas. Se tu não tiver um trabalho formal de carteira assinada, isso não é valoroso. Então, existem muitas crenças, né? Sim. E muitas delas nos cobram exigências que inconscientemente a gente acaba obedecendo e sendo leal a elas e nos chicoteando porque não está sendo conforme foi nos dito em algum momento da vida. Então, a psicoterapia entra fortemente nesse momento para essa autoanálise, para eu entender, e principalmente nos cargos de muita cobrança, de que eu preciso ter um desempenho maior, que eu preciso ter muita concentração, que eu preciso ter todo essa doação de mim para que eu consiga desempenhar a função, ainda assim é muito importante eu ter um suporte justamente para eu conseguir separar o que é do meu emocional e o que é do real que vem acontecendo, né, no meu desempenho do dia a dia. Quais são as metas que eu tenho condições de cumprir ou aquelas imaginárias que eu tô colocando e que eu nunca tô suprindo porque elas não são reais, que elas são só perspectivas que eu criei para mim. E que não vou conseguir dar conta. E que não vai ter, porque tem coisas que são além do que o ser humano pode desempenhar. Com então, certeza. a gente tem que ver qual a condição que eu tenho para isso. E para mulher, eu acho que é muito difícil enxergar isso, né? E dentro disso, Michele, quais que são os sinais de alerta? De que uma pessoa sofre disso, precisa procurar ajuda? Eu acho que é bem importante a gente pensar que o que, como eu falei, o que está causando sofrimento. Quando você está desempenhando, né, as tuas atividades e que lá no final, ao invés de você saborear as tuas conquistas, você diz, não, mas tá, agora eu tenho tal coisa para fazer. E aí, eu sempre falo de comemorar as pequenas conquistas. Tinha uma venda assim, assado, sou gerente de uma empresa e eu tinha uma venda de tanto para cumprir. Cumpri. Comemorei? Não. Só passei pra próxima. Agora eu tenho que fazer tal coisa. Eu não tô dando nem tempo. Porque fica naquele inconsciente, foi a minha obrigação, eu precisava cumprir aquilo. Exatamente. Né? Só fiz a minha obrigação. Tá, mas e como é que eu vou ter combustível para cumprir a próxima meta? E aí entra o esgotamento emocional. Porque daí, ao invés de eu validar a minha conquista, eu passo por cima dela. E aí, eu acho que a alerta vem assim, quando eu também começo a não olhar para mim com compaixão e eu sempre estou me criticando. Eu sempre acho que eu tenho menos valor que as outras pessoas. Eu sempre acho que a fulana tá fazendo melhor que eu. E isso me causa sofrimento. Lembrando, a gente precisa classificar que existe alguma questão quando isso me causa sofrimento. Agora, eu tô desempenhando, eu consigo, eu tenho uma sobrecarga, mas eu comemoro, eu valido as minhas conquistas, eu almejo o próximo passo, mas eu paro pra olhar, olha que bacana, eu fiz isso, eu consegui, eu tenho uma família, eu consegui, né, olha só que bacana que eu consegui trazer coisas pra minha família também. Isso é uma validação. É a mesma coisa que para uma amiga tua, você vai dizer, vai comemorar, vai parabenizar, e daqui a pouco com você não vai fazer isso. Exatamente. Né? Até você cobra mais do que uma amiga tua, tu não vai cobrar. Tu não vai dizer que ela tá fazendo alguma coisa errada, mas para você se cobra. Exatamente. Né? Pra tua amiga, talvez você olha, né? E é bem isso, assim. O que você... Acho que esse é o contraponto que tu tem que fazer. O que tu diria se fosse outra pessoa no teu lugar? O que tu diria pra essa pessoa?
Tu criticaria ela? Talvez esse seja o melhor termômetro pra se fazer. É, com certeza. Né? E aí, sim, se fosse minha amiga, eu ia validar, eu ia parabenizar, eu ia comemorar com ela. Mas pra mim, eu não consigo fazer isso. Esse é o ponto de alerta. E aí também a questão da exaustão, ou como é que eu tô me sentindo, os sinais da saúde, né? Se eu tô realmente sofrendo algumas coisas que eu tô percebendo que é o meu corpo que tá fazendo eu parar, porque eu não tô conseguindo parar por conta própria, racionalmente. Então, essa é uma análise que deve se fazer. Se essa cobrança é uma cobrança excessiva, que te desgasta e que te traz uma sensação realmente de desgaste por completo, não tá legal. Temos que observar isso, né? Temos que cuidar, porque daqui a pouco o teu corpo vai te fazer parar. Sim, com certeza. E a hora que o corpo te faz parar, não que seja tarde demais, mas é um processo mais lento para recuperar, né? Aí talvez, se tu tivesse agido antes, tu não teria que se afastar tanto tempo. Olha eu pensando nisso também, porque tudo gira em torno disso, assim, Sim. eu não vou parar, eu tô, né, adoecida, não vou parar porque eu tenho, né, meu trabalho a fazer. Aí a conta vem e ela cobra mais caro. Daí, ao invés de você parar 1, 2 dias porque você não tava legal, você vai ter que parar uma semana, um mês, ou vai ser daqui a pouco até hospitalizada, vai entrar em colapso, né? E aí vai precisar tomar outras medidas mais drásticas para conseguir contornar. E aí, você realmente teve um desgaste muito maior de tempo, de saúde, enfim. E daí a gente volta naquele antigo ditado, né? Melhor prevenir do que remediar. Né? Michele, esse sentimento pode levar à estagnação ou fazer desistir de alguma oportunidade, de algum emprego, alguma situação? Olha só. Então, tava falando que a síndrome da impostora, ela foi estudada por uma especialista, né, a doutora Valerie Jung, e ela caracteriza a síndrome da impostora em 5 subgrupos, né, que é, então, a perfeccionista, né, que ela sempre entende que o trabalho dela tem que ser 100% perfeito, que tem uma exigência, uma expectativa muito grande no que ela vai fazer, que sempre tem altas metas, que essas metas elas chegam a ser irreais, como a gente falou, né? E que podem, então, levar à síndrome do burnout, que pode ter aí também uma queda da confiança, porque o que acontece? Quando ela não consegue alcançar, ela sente realmente, eu sou uma impostora. Porque como a meta dela é muito alta, ela não vai alcançar. E aí isso traz uma desvalia, no sentido de, olha só como de verdade eu sou uma impostora. Olha aí só como eu não tenho fica tudo relacionado, né? A impostora, o burnout e até a ansiedade, depressão, né? Que gera todo um quadro, né? E claro que isso vai gerar um desconforto. Aí a gente tem a super-heroína, que é como ela classifica, né? Que só trabalha, que sempre tem foca na produção, que o trabalho dela tem que ser muito trabalho, que sempre tem uma exigência demais. Que não e que consegue ela espera... ficar parada. Exatamente. E que a classificação de super-heroína, ela sempre espera a validação do outro. E se essa validação, ela não vem, aí ela recai sobre, realmente, não sou boa, não, né? Ela precisa sempre de uma prova que o esforço dela tá valendo a pena, né? Depois a gente tem a gênia, né? Que sempre mede o seu desempenho pela sua competência e que só que cada vez mais ela sempre busca se desafiar mais no que eu sei, no que eu conheço, no meu conhecimento e que, de novo, isso é uma meta irreal e que nunca a gente vai saber tudo. E aí, quando ela se depara com essa questão de não saber tudo, ela se deprime, né? Porque ninguém sabe tudo. Exatamente. Né? Ela se coloca sempre à prova do conhecimento. A síndrome da impostora através da instrumentista, que ela se recusa a pedir ajuda, que ela não quer que ninguém ajude porque ela quer provar que ela consegue fazer sozinha, e que aí quando ela não consegue fazer sozinha, isso realmente comove emocionalmente muito, porque eu sou... uma espécie de orgulho também. Exatamente, e assim, tipo, se eu não consigo fazer sozinha, então eu sou um fracasso. Né? E aí, isso pode gerar esse olhar de, então, se eu sou um fracasso, eu não devo mais fazer. E aí entra a questão da estagnação,
né? De tipo assim, eu preciso fazer tudo, eu não posso pedir ajuda de ninguém. E se eu preciso, então eu sou um fracasso e eu não mereço nenhum reconhecimento. E aí, talvez eu não deva fazer nada. É melhor eu não fazer nada. Porque se eu fizer e não for boa o suficiente, então eu, né, sou um fracasso, isso me desvalida e eu não quero ter essa desvalidação. E por último, então, a especialista, né, que mede o seu valor ou no que ou no quanto sabem. Né, no medo da exposição, e daí que as pessoas realmente identifiquem que ela é inexperiente, que ela não sabe, que tem alguma coisa que ela não saiba, e aí se torna essa questão de, então é melhor eu não me expor, porque se alguém me descobrir que eu não sei o suficiente, então eu não sou, né, boa tanto quanto eu esperava. São muitas coisas, né? Muito detalhezinho, né? E se a gente for pensar, um completa o outro, né? Que tudo se torna a mesma coisa no final, né? Toda aquela cobrança excessiva de uma forma ou de outra. E eu ia dizer para além, se nós mulheres fôssemos nos medir através dessa lista, com certeza a gente vai se colocar em alguma delas. Com certeza. Se enquadrem em alguma delas. Ou em mais que uma delas, Exatamente. né? No mínimo uma, a gente vai se encaixar. É. Tipo, realmente, eu sempre me cobro e não quero que ninguém me ajude, porque senão não tá sendo merecedor, né? Nesse sentido, assim, então, a gente tem instaurado em nós, mulheres, essa cobrança excessiva, né? E aí, quando não tem, a gente julga, porque fulana não tem. É, incrível, né? Michele, e a questão do machismo, racismo, desigualdade social, isso complementa todas essas áreas, né? Realmente, a gente entende que isso é a questão, principalmente da questão de gênero, ela é onde advém a nossa crise, a nossa síndrome da impostora, essa desordem. Porque é sempre uma cobrança por provar que eu sou autossuficiente tanto quanto o gênero oposto, tanto quanto, enfim, a etnia que eu tenho, se eu preciso me afirmar, eu sempre busco uma afirmação, né, através de alguma forma de expressão que eu tenha. Então, sim, com certeza isso está intrinsecamente ligado a todo esse quadro. E como que o apoio de colegas, amigos, familiares pode ajudar nessa questão? Muito importante. Por quê? Porque às vezes nós estamos tão dentro do problema que nós não conseguimos enxergar que estamos vivendo a síndrome da impostora. Ao redor. Né? E aí entra o papel fundamental das pessoas ao nosso redor para nos dizer, olha, acho que não é por aí, acho que tem que dar uma desacelerada, que as pessoas ao meu redor, aquelas pessoas que gostam de mim, né, as pessoas que são a minha rede de apoio, que possam nomear, sim, nortear para onde eu posso caminhar para que isso não se torne uma bola de neve, porque se acabe se desaguando em um cenário muito pior, né, que realmente aí desaguando em outros transtornos mentais, né? Porque às vezes sozinho você não consegue enxergar. Exatamente. Né? O funcionamento, a tua rotatividade, ela já tá tão alta, voltada para questão... piloto automático? Exatamente. Automatizou que essa cobrança, ela existe e é o que você vive, que tu nem enxerga mais que aquilo é exaustivo. E você só fica, né, repetindo. E se alguém não te parar, você não para. E às vezes até a questão de não mudar essa rotina também, né? É uma forma da síndrome da impostora também, né? Claro, porque daí é justamente a repetição. Em algum momento vai se tornar né, exaustivo. E aí é o que eu falei. Se daqui a pouco tu não parar ou alguém te ajudar a enxergar isso, o teu corpo, de alguma forma, ele vai fazer você parar. Com certeza. E a gente já falou antes, mas eu queria que tu reforçasse isso. Quais as estratégias práticas para a gente fugir dessa síndrome da impostora? Então, acho que é importante o autoconhecimento, tá? Eu entender aquilo que é satisfatório para mim, que faz bem para mim, o que são as coisas que me fazem bem, o que tá dentro, né, dos meus limites, ou aquilo que me causa sofrimento.
né? A autocompaixão, a eu poder olhar para essas coisas, tá? Então, assim, eu me conheço, eu sei que Uhum. isso e isso me faz mal. Eu tô fazendo isso mesmo assim? Por que eu estou ainda fazendo isso? Né? Então, essa autoanálise, ela é fundamental para poder uh, validar Uhum. que esses comportamentos eles vêm acontecendo. E aí, a partir disso, então, ter autocompaixão consigo mesmo, poder trazer momentos de lazer para que eu possa recarregar as Uhum. baterias. A questão, às vezes, até a gente sabe que no YouTube tem tanta meditação também, né? Uhum. Pode ajudar também, né? Claro, por isso que eu digo, tudo vai depender da minha autoanálise, do quanto sobrecarregada eu Uhum. estou para tomar uma medida ou outra. Se eu percebo isso na forma inicial, eu ainda consigo fazer mais pausas, eu consigo trazer coisas que me beneficiem para minha saúde mental, né, atividades que me deem prazer e que eu consiga canalizar então essa sobrecarga em algumas coisas que vão me trazer bem-estar. E aí, a partir do momento em que eu percebo nessa autoanálise que não, que as coisas já passaram, que eu não percebi antes, aí buscar a ajuda de um profissional qualificado, que dentro da psicoterapia eu vou entender por que eu deixei chegar a esse ponto, por que as coisas, né, foram se sobressaindo tanto, saíram tanto do meu controle, e para mim entender a raiz dessa motivação, Uhum. dessa aprovação, para eu poder ressignificar isso e transformar isso em potencial, sem exageros, na minha carreira profissional, na minha carreira, né, no meu dia a dia também. E a importância de descobrir qual que é a raiz do problema também, né? Porque não adianta você buscar o tratamento, você está fazendo acompanhamento psicológico referente a isso, mas tu não sabe o que está te causando aquilo ali também, né? E muito importante essa tua fala, no sentido de que me fez pensar que muitas vezes as pessoas recorrem a medicamentos Uhum. para sanar essas questões. Porém, a medicação, ela não vai te mostrar por que é que você tá sentindo isso. Ela vai mascarar. Ela vai mascarar. Eu sempre digo que eu faço uma comparação em consultório. Quando você tá com dor de cabeça, a primeira coisa que a gente pensa, vou tomar um remédio. Uhum. Pouquíssimas vezes eu paro pra pensar o que será que foi que me deu a dor de cabeça. Mas, se você estiver dirigindo o teu carro e ele acendeu uma luzinha no painel, você vai lá e só desliga a luz? Não. Não, né? É. A gente vai buscar a origem do Uhum. porquê a luz ligou. E por que como nós mesmas, nós não fazemos isso? Por que a gente só desliga a nossa luzinha? Ao invés de buscar Uhum. por que a luzinha ligou. Então, é ficar Perfeito. ligado nos primeiros sintomas. Aquela enxaqueca recorrente. O nosso corpo, ele dá sinais. Uhum. A gente vai somatizar de alguma maneira. Aquele manejo que eu já não tenho mais com a minha família. Aquela forma de falar que eu já não tenho mais paciência para agir. Isso tudo vem denotando uma sintomatologia que vem de algum motivo, Uhum. né? E que são as nossas luzinhas. E se a gente simplesmente apagar elas, a gente não vai buscar resolver. E quando a gente não busca a raiz do problema, a gente tá maquiando, em algum momento isso vai vir à tona de uma forma muito maior. E, não, e independente de tempo, né? Pode vir dali 1 ano, 2 anos, Com né? certeza. Só que quando demora a cobrar a conta vem Uhum. com juros. Com certeza. Né? Então, assim, é isso que a gente precisa pensar. Se eu vou empurrando com a barriga agora, talvez a conta que eu vou pagar lá no final é muito mais alta. Então, é melhor eu parar agora e fazer essa autoanálise, essa reorganização, cuidar de fato de mim, do que deixar para Uhum. depois e as coisas se agravarem muito. Com certeza. Michelle, eu acho que é um tema muito importante para a gente discutir em pouco tempo, né? Uhum. Porque são muitos detalhes, são muitos detalhes, muitas formas, né, da gente procurar o tratamento, de a gente se aceitar, da pessoa Uhum. aceitar que tem esse problema, né? E eu queria agradecer a tua presença e queria que você deixasse uma mensagem para quem está sofrendo com essa síndrome da impostora ou para quem conhece alguém que está passando por isso e não sabe como ajudar, para incentivar essa pessoa. Tá certo. Então, eu acho que o mais é importante é, de novo,
o amor próprio, parar para observar a si mesmo, tirar um tempo para si, né? Para poder entender o que está me causando realmente um desgaste maior e pensar de forma racional de como eu posso agir a partir daqui. E se eu não sei como agir, busque compartilhar essa informação, né? Utilize a sua rede de apoio para poder falar com as pessoas próximas ou aquela amiga, aquele profissional que tu sabe que tu pode contar. Às vezes nem sempre chega pro psicólogo, mas eu vou fazer massagem e aí a minha massoterapeuta observa e eu posso compartilhar com ela, uma pessoa de confiança que eu já tenho, né, um vínculo. Utilize essas pessoas da rede de apoio para poder buscar saídas saudáveis, porque muitas vezes, e também eu acho que é um ponto bem importante, às vezes quando a gente não dá vazão para essas coisas de forma saudável, a gente acaba buscando formas ruins para dar vazão para isso. Uma fuga. Fugas do tipo até questão de alcoolismo, vícios, para ter uma vazão de forma errônea, que não nos ajuda e que talvez cause mais prejuízos ainda, né? Provavelmente vai desaguar em mais prejuízo. E para aquela familiar, para aquela rede de apoio, aquelas pessoas que veem que o seu familiar, né? E a gente focou bastante na questão feminina, mas que também podem ocasionar com questões masculinas, até por conta da questão da cobrança, né? Que quando você observar que aquilo está perspassando o saudável, uma competição que não está sendo saudável para a pessoa que você, né, para o seu familiar, sinalize a ele, né? Tente trazer a consciência, auxilia a fazer essa autoanálise. Olha só, será que isso tá sendo realmente positivo para ti? Será que não tem outras formas de fazer? Vamos pensar de repente num suporte. E claro, eu sei que tem às vezes que ter muito cuidado com o manejo, porque a pessoa que ela tá passando por isso, quando ela tá no automático, ela realmente desvalida e ela acha que tudo é uma crítica. Sim. E ela não vai aceitar. E talvez não aceite, mas não desista, né? A mensagem que eu deixo para as pessoas é: não desista de dar esse suporte, não desista daquela pessoa que tu tá percebendo que tá precisando de ajuda. Facilite a vida dela, talvez, porque talvez esse funcionamento ele já tá tão lotado de atividades que a pessoa não consegue nem parar. Sim, eu preciso ir na psicóloga, mas eu não consigo marcar. Eu preciso parar para refletir, mas eu não tô conseguindo. Eu preciso parar para fazer uma medicação, mas eu não consigo. Então, mande meditações, mande contatos, facilite a vida dessa pessoa para que ela tenha um acesso talvez mais também prático para ela conseguir, pelo menos nesse momento inicial, ter essa facilidade e poder engrenar nesse processo e depois poder fazer, né, a sua autoanálise e poder se reorganizar como um todo. Isso aí, então, muito obrigada pela tua presença, Michele. Obrigada a você, Amanda, pelo convite.